A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar mais uma vez aqui para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre os atributos de Deus e hoje estaremos na nossa 11ª lição, que vamos estudar sobre soberania, imutabilidade e eternidade de Deus. O nosso texto áureo se encontra no Salmo de número 90, versículo 1, que nos diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Verdade aplicada diz assim também: a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, confiança, ao temor de uma vida permanente de adoração ao nosso Deus, ao nosso Criador. Nós fomos criados para adorar o nosso Senhor. Então nós precisamos adorá-lo em toda a nossa vida, não somente naqueles momentos que estamos na igreja, não. Nossa vida diária, todos os nossos afazeres devem ser motivos de glorificação a Deus, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nossos objetivos da lição, que estarão distribuídos então nos 3 tópicos dessa lição. Primeiro objetivo, mostrar a soberania de Deus. Segundo objetivo, destacar a imutabilidade de Deus. E o terceiro objetivo, falar sobre a eternidade de Deus. Nossa introdução, ela nos diz o seguinte: a soberania de Deus é superior a todos e a tudo. A imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio. E a eternidade de Deus é algo que não se conta tempo, nem para trás, nem para frente, né? Eu costumo dizer que a nossa mente, ela consegue compreender bem essa questão do tempo, né? Nós vivemos no tempo, né? Nós estamos inseridos no tempo. E quando se fala em eternidade, que não tem princípio e não tem fim, né? Talvez a nossa mente humana limitada não consegue entender isso, né? Mesmo porque a eternidade não é tempo, né? Eternidade não é tempo. E nós não conseguimos, né, muitas das vezes entender detalhadamente a respeito disto. Mas sabemos e cremos que o nosso Deus é um Deus eterno. Ele não teve início e nunca terá fim. Neste primeiro tópico, então, estaremos estudando a soberania de Deus. No segundo, a imutabilidade de Deus. E no terceiro tópico, a eternidade de Deus. Aqui no subsídio para os professores, a pastora Elianai, toda semana ela prepara esse subsídio para um melhor entendimento da nossa lição. E ela diz o seguinte, que da soberania apenas, né, para nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso estudo, né, nós afirmamos que Deus tem o governo de todas as coisas, pois tudo o que há foi criado por Ele. No seu domínio, soberania, autoridade real jamais terão fim. Os reinos deste mundo são transitórios, mas o reino de Deus é eterno. O Deus soberano governa o mundo todo.
O Eterno intervém na criação e na história, manifestando o seu poder, sua glória, suas prerrogativas contra o domínio do pecado. Deus tem um reino e deste reino ele é soberano. O Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso, que exerce a sua soberania e seu domínio sobre tudo e todos, reinando sobre as nações, está sentado sobre o seu trono. O capítulo 4 de Apocalipse foi escrito para detalhar a grandeza do trono de Deus, do que está sentado sobre ele. Lá nos Salmos de número 9, versículo 7, diz assim: mas o Senhor está entronizado para sempre, preparou o seu trono para exercer juízo. E lá nos Salmos de número 45, versículo 6, diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. E lá também nos Salmos de número 47, versículo 8, diz assim: Deus reina sobre as nações. Deus está assentado sobre o seu santo trono. E para finalizar, o 99, Salmos de número 99, versículo 1 diz: o Senhor reina, trema os povos. Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. Tudo e todos estão nas mãos de Deus. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Toda a história está, como sempre esteve, nas mãos de Deus, até aquele dia em que o plano redentor de Deus para resgate da humanidade caída se cumprirá. E então estaremos para sempre com o nosso Senhor. Como do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Lá nos Salmos de número 24, versículo 1, nos diz isso. E com relação à imutabilidade de Deus, esse é um assunto que nós já temos estudado durante este trimestre, mas nessa lição de hoje iremos então nos aprofundarmos um pouco mais sobre a imutabilidade de Deus. Se Deus não é imutável, então todo o fundamento da nossa fé começa a desmoronar, bem como o nosso entendimento do universo, porque nossa fé, esperança e nosso conhecimento dependem, em última análise, de uma pessoa infinitamente digna de confiança, pois é absoluta e eternamente imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e também nas suas promessas. Deus não muda. Ele sempre foi e sempre será imutável. Sobre a eternidade de Deus, estudaremos, como nos diz o Salmo de número 93, que Ele é desde a eternidade. E lá nos versículos 1 e 2, o Salmo 93 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Que possamos mergulhar, que possamos nos debruçar sobre este estudo tão maravilhoso e que o Senhor continue falando conosco, usando a cada um dos professores que irão ministrar sobre estes 3 atributos de Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele possa então estar usando a cada um dos nossos amados professores para que possamos ter um entendimento melhor
a respeito destes temas. Vamos orar, curve a sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por mais esta escola bíblica dominical. Nosso trimestre já está quase terminando, faltando então mais 2 lições. E o Senhor tem com certeza nos abençoado ricamente com gloriosos ensinos a respeito dos atributos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Usa cada um dos professores que irão ministrar esta aula, que o Senhor possa nos dar um entendimento mais aprofundado a respeito deste tema. Muito obrigado. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. E nosso desejo é que você continue tendo saúde física, saúde emocional, saúde mental e, acima de tudo, saúde espiritual. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estamos juntos para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, dando sequência a este assunto tão relevante em que nós estamos estudando nesse trimestre a respeito dos atributos de Deus. No dia de hoje, nós falaremos um pouco sobre sua soberania, sua imutabilidade e sua eternidade. Este primeiro tópico, ele é um tópico específico sobre a soberania de Deus. Então nós vamos agora pensar em que medida Deus é soberano. Quando você escuta essa palavra soberano, o que te vem à mente? Você se lembra do quê? Soberano me lembra rei, me lembra reino, me lembra trono, me lembra coroa. Soberano também me lembra domínio, poder. Tudo isso vem à nossa mente. E é exatamente disso que se trata. Estudar a soberania de Deus é estudarmos o nosso Deus como Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. Diz assim a nossa lição: autoridade suprema, autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. A soberania de Deus é a capacidade de impor a própria vontade, em última instância, para a realização do direito justo. Qualidade máxima de poder. A soberania de Deus é una, é integral e é universal. Então, o que a introdução desse primeiro tópico está fazendo é explicar o conceito de soberania de Deus. E o que nós vamos ver e entender através da explanação desse conceito é que a soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. A excelência da soberania e da majestade divina é narrada, é cantada em muitas porções das Escrituras e muito especialmente no livro dos Salmos. O Salmo 47, ele aproxima-se bastante do Salmo de número 93. É um salmo que inicia exaltando a sabedoria, a soberania, o poder, a majestade, a força de Deus, como também fala da sua eternidade. Vai fazer coro com os salmos de número 95 até o Salmo 99. E há quem diga que esse conjunto de salmos, desde 93 até o 99, assim como outros salmos que são específicos para exaltar a soberania de Deus, há quem diga que eles eram usados em festivais anuais que dramatizavam o poder de Deus sobre os seus inimigos e a sua soberania sobre toda a criação. Então, o tópico inicia afirmando a soberania de Deus e sua autoridade suprema,
O que basta a cada igreja e a cada crente em particular, em todo tempo, é reconhecer efetivamente essa soberania e deixar-se guiar por ela. É permitir que o Espírito Santo possa agir livremente e com autoridade no seu meio e obedecer à palavra de Deus. Então vejamos o item 1.1 que diz: Deus é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Mesmo havendo hierarquia, vale ressaltar que as delegações de poderes e funções nunca mudaram e jamais mudarão o reino de Deus. Ele é o soberano que sempre foi e será o nosso Deus, o Criador do mundo e de tudo que nele há. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Tudo o que acontece no universo se deriva da vontade e supremacia do Deus Todo-Poderoso. As Sagradas Escrituras não escondem a soberania absoluta de Deus. No Salmo 115, verso 3 está escrito: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Neste item, o comentarista começa afirmando que, mesmo havendo hierarquia, vale ressaltar que as delegações de poderes e funções nunca mudaram e jamais mudarão o reino de Deus. O reino de Deus, ele é algo que está estabelecido desde a eternidade. O reino de Deus, ele é autossuficiente, porque o nosso Deus é quem o governa. O reino de Deus, ele foi disponibilizado para nós através de Jesus Cristo. Quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador passa a ser participante deste reino. Quando ele diz aqui que mesmo havendo hierarquia, significa que aqueles que estarão em ação no reino de Deus nesta terra, para depois viverem no reino de Deus no céu, eles são investidos de autoridade. Eles recebem funções. É delegada a essas funções é delegada a estas pessoas que vivem sob o senhorio de Jesus Cristo poderes para executarem as suas tarefas. O que ele está dizendo aqui é: mesmo havendo hierarquia, mesmo havendo delegação de poderes, mesmo havendo funções específicas a serem desempenhadas por cada um de nós, o reino de Deus não muda, jamais mudará, porque o seu rei, o seu soberano, nunca mudou. Então, sempre houve uma hierarquia, porque Deus sempre levantou homens e mulheres para serem usados divinamente dentro da capacidade potencial de cada um e na instrumentalidade do Espírito Santo, a fim de que sua obra na terra se realize conforme os seus desígnios eternos. Mas há um reino e há um soberano. Há um Deus com poder que domina sobre tudo e sobre todos. Portanto, ainda que Deus levante líderes nesta terra, o alvo principal das lideranças constituídas por Deus é funcional. Isso é, toda liderança humana levantada por Deus é assim para o desenvolvimento de uma tarefa a ser desempenhada nesta terra. Bem, toda pessoa que se destaca como um líder no corpo de Cristo, ele precisa depender da orientação do Espírito Santo para tudo que lhe é confirmada pela Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos ver que Deus sempre utilizou o ser humano para a concretização dos seus propósitos, mas isso nunca transferiu o reino de Deus de endereço. O reino de Deus continua sendo o reino de Deus, ainda que Deus levante e capacite pessoas para o serviço divino
e pleno exercício do ministério cristão. Ainda que grandes movimentos arrastem multidões, ainda que se levantem líderes tão poderosos, mas tão poderosos, que se comportem como semideuses ainda, e apesar de tudo nós vemos e vivemos sobre o domínio de um rei majestoso, soberano, que domina sobre tudo e todos. Lembram do Magnificat de Maria, aquele hino cantado por Maria no capítulo 1 de Lucas? Ele continua valendo em nosso tempo. Lucas 1, de 49 a 53 diz: Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então nós podemos ver que tudo o que acontece no universo se deriva da vontade e da supremacia do Deus Todo-Poderoso, porque o universo lhe pertence. Romanos 11:36 diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Então, irmãos, seguindo aqui no comentário da nossa revista, o 1.2 diz: Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Significa que Deus controla todas as coisas, tudo está na palma das suas mãos. Ele não é parte da sua criação e nem a sua criação é parte dele. Embora exista uma distinção extrema entre Deus e toda a criação, Deus está presente e ativo em tudo que foi criado. A soberania de Deus transcende o nosso conhecimento, pois ela é sobrenatural. Deus tem o controle sobre as suas criaturas, sobre todas as potestades deste mundo, mesmo as espirituais. Quem tem o poder sobre todas as coisas, governa tudo e não se submete a ninguém e não pode ser comparado a ninguém. Uma coisa que chama a nossa atenção nesse item e que nós não podemos deixar de citar aqui. Vocês lembram que na lição passada nós explicamos algo a respeito de deísmo, de teísmo, de panteísmo e de panenteísmo? Pois é, essas diferenciações precisam ser feitas porque o Deus Criador, ele se revelou. A nossa posição é uma posição teísta. Nós cremos num Deus transcendente e também num Deus imanente. Todavia, o que está posto aqui é que ele não é parte da sua criação e nem a sua criação é parte dele. No entanto, ele está presente, ele está ativo, ele está reinando soberano sobre tudo que foi criado. Aqui diz, no finalzinho desse item, quem tem o poder sobre todas as coisas governa tudo e não se submete a ninguém, nem pode ser comparado a ninguém. Deus tem vontade própria e executa em qualquer área da sua criação aquilo que é propósito seu. Ele mesmo ordena todos os eventos ao longo do tempo e da eternidade e faz todas as coisas operando segundo a sua santíssima vontade. Porque não há nada que esteja excluído do campo da soberania de Deus. Nada, absolutamente nada está excluído do campo da soberania de Deus. E como diz o dicionário Wycliffe, até mesmo o homem ímpio, os atos do homem ímpio não tem como
acontecer fora do escopo, fora da visão de Deus, fora daquilo que constitui o reino de Deus. Deus está vendo tudo, Deus está observando, Deus tem domínio sobre tudo, inclusive os atos ímpios dos homens não escapam da soberania de Deus. Uma vez que Deus não pode ser nivelado a qualquer criação, cabe à criatura conduzir a sua vida dentro de um nível mais elevado, buscando aproximar-se de Deus e fazer a sua vontade. A soberania de Deus se expressa na manifestação da sua vontade. E para caminharmos na vontade soberana do nosso Deus, nós precisamos conhecê-lo e moldar a nossa vida a esse conhecimento, procurando agradá-lo em todas as coisas. Eu acho que nesse ponto aqui, esse item 1.2, ele se associa com o item 1.3, que fala sobre a soberana vontade de Deus, que não anula a responsabilidade pessoal. O comentário desse item 1.2 se aproxima muito do 1.3, porque aqui a gente vai falar sobre a vontade soberana de Deus, e no 1.3 a gente vai continuar explicando outras modalidades, outros tipos de vontade divina que aparecem nas Escrituras e que estão aí disponíveis para o nosso entendimento. Aqui diz que se a soberania de Deus se expressa na manifestação da sua vontade, nós podemos, através do conhecimento da vontade de Deus, ter um entendimento mais ampliado da sua soberania e saber, inclusive, que uma vez que Deus não pode ser nivelado a qualquer criação, a criatura precisa viver em função de elevar o seu nível para viver uma vida de maior excelência e assim aproximar-se de Deus e agradar o seu Criador. Então vejamos, nós precisamos ter um conhecimento da vontade de Deus sobre todas as coisas e também saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E para isso nós então teremos que ampliar o nosso conhecimento de Deus, para poder pensar no modo como a nossa vontade deve se enquadrar à vontade de Deus. Nós devemos estar abertos a tudo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração a respeito daquilo que Deus decretou, aquilo que Deus aconselhou, deixou registrado na sua palavra para ser obedecido. Nós vemos que a vontade de Deus, ela nunca muda. O que Ele desejou que acontecesse no passado é o mesmo que Ele deseja que aconteça hoje e é o mesmo que desejará que aconteça no futuro. Em Malaquias 3,6 nós lemos: porque eu, o Senhor, não mudo. Nós vemos aqui que Deus, uma vez que não pode ser nivelado a qualquer criação, e isso está muito claro para nós, e que nenhuma criação chegará ao nível de Deus, nem perto, mas Ele conclama toda a criação a reconhecê-lo, a amá-lo como único Deus, a chegar-se a Ele para ser recebido na sua presença, a conhecê-lo e prosseguir conhecendo, a aceitar a Jesus Cristo como o seu Filho para a salvação e livramento da condenação da morte, para que assim possa experimentar o gozo inefável do Espírito Santo habitando no seu interior. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Romanos 8,1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, com base nisso, com essa reflexão a respeito dessa necessidade que nós temos de elevar o nosso nível de comunhão, o nosso nível de adoração, elevar o nível na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, para nos aproximarmos mais de Deus,
é que a gente passa então para o tópico 1.3, que diz que a soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Aí aqui diz: a vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio, da liberdade de escolha que Ele mesmo deu ao homem. É claro, dentro dos próprios limites humanos. Em algumas situações na vida, Ele facultou e deixou o homem decidir o seu caminho na livre e espontânea vontade. Só que arcará com as consequências quando houver uma escolha errada, e o preço a ser pago será alto. Porque Ele é soberano, Ele deixa o homem agir. E ponto final. Ninguém pode questionar. Isso é uma decisão de Deus. Ele quis que assim fosse. Ele criou o homem com livre escolha. Nós podemos destacar então a vontade diretiva ou revelada de Deus e a vontade permissiva de Deus. Uma não anula a outra por causa da sua justiça. Nós temos aqui dentro desse item uma discussão muito grandiosa. Essa discussão a respeito do livre-arbítrio, nós já fizemos ela de uma forma mais estendida na lição 5 da nossa revista, quando nós estudamos a graça de Deus. E a gente vem falando dessa questão do livre-arbítrio ao longo dessa lição, ainda que existem algumas correntes teológicas consistentes, seculares, tradicionais, que afirmem que o ser humano não tem livre-arbítrio, que a soberania divina é que opera em tudo, inclusive nas escolhas humanas. O que está ali agindo é a soberania de Deus. Bem, nós entendemos isso de um modo diferente. E aí, como a gente já tocou bastante nesse assunto da articulação da soberania com o livre-arbítrio em um outro momento, a gente vai estar voltando nesse item aqui mais para pensar essa questão da vontade soberana de Deus, que também recebe o nome de vontade absoluta ou vontade determinativa. A gente vai estar expandindo um pouquinho esta questão e falando rapidamente para vocês destas 3 modalidades de vontade divina. É a vontade de Deus que aparece nas Escrituras de diferentes modos. Mas pense você que uma vez que a pessoa entre pelo caminho do erro, ela entre pelo caminho do pecado, aí ela já saiu do centro da vontade de Deus. O que está operando na vida dela não é nenhuma modalidade de vontade divina. É a pessoa no erro, caminhando para a perdição. É a sua vontade própria, ou então ela sendo submetida à vontade do inimigo. Quando nós falamos de vontade absoluta, ou vontade soberana, ou vontade determinativa, que é uma coisa só. Quando nós falamos de vontade diretiva ou vontade revelada, é uma outra modalidade de vontade de Deus. Quando a gente fala de vontade permissiva, é uma outra modalidade da vontade de Deus. Mas qualquer pessoa que entre pelo caminho do erro, já não existe mais nenhum tipo de vontade de Deus operando sobre a vida dele. É a sua própria vontade. A vontade soberana, dá para entender bem, né? Como ela acontece. É aquela através da qual Deus decide o que vai fazer, Deus decide o que vai acontecer, e estas coisas vão acontecer com absoluta certeza. Nesta modalidade de sua vontade, Deus não permite ser resistido e não consulta a opinião de ninguém. Esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme se encontra em Romanos 12:2. Por vontade diretiva ou revelada de Deus, nós podemos entender que é aquela vontade de Deus que vai se manifestando nos preceitos de vida e de conduta apontado por Deus para as suas criaturas, indicando os seus deveres, prescrevendo o que deve fazer.
A vontade de Deus é a operação, a vontade diretiva de Deus é a operação da vontade de Deus no nosso ser, que vai nos dando direcionamento, que vai abrindo para nós a revelação e que vai então nos indicando o caminho e nos mostrando como que deve ser a nossa jornada para o céu. Nós vemos que a vontade absoluta é aquela vontade de Deus que já está estabelecida e ponto final, é isso, vai acontecer e não tem interferência nenhuma humana. A vontade diretiva ou revelada é Deus agindo com o homem, em articulação com o homem, direcionando os seus passos e fazendo com que ele então se sinta motivado a agir de conformidade com a palavra de Deus, e ele vai então buscar esse direcionamento nas Escrituras para a sua vida. Agora, quando nós falamos de vontade permissiva, a gente entra numa discussão até mesmo polêmica, porque permissividade, ela traz essa ideia de autorização e de conhecimento. Algumas pessoas têm uma visão errada de vontade permissiva de Deus, porque se faz uma coisa errada, diz que foi Deus que permitiu. Acontece que Deus não dá permissão a ninguém para pecar, Ele não autoriza, Ele não consente o pecado. Por isso que a gente falou anteriormente, entrou pelo caminho do erro, isso não tem nada a ver com a vontade permissiva de Deus. Mas quando nós lemos na Bíblia a respeito da vontade de Deus, a gente pode fazer uma interpretação dessa palavra permissivo para além de permissão, para além de autorização, para além de consentimento. A gente pode definir também esta palavra no sentido que Deus dá liberdade à pessoa na hora de fazer a sua escolha. Às vezes a sua escolha não é uma coisa ruim, pelo menos aparentemente, e ela escolhe, mas talvez se buscasse um pouco mais, teria tido uma visão mais abrangente para entender melhor aquilo que iria acontecer num tempo futuro por estar adotando uma determinada postura hoje. Porque tudo aquilo que a gente semear é o que a gente vai colher. Na verdade, nós, quando dizemos que Deus permite que aconteça algo, mesmo que seja ruim, nós não estamos dizendo que Ele aprova, nós estamos dizendo que Ele permite até o que Ele não aprova, quando Ele quer permitir. Então, nós vamos pensar nessa questão de vontade permissiva de Deus, nesse sentido de Deus dar liberdade ao ser humano para agir, dar poder ou dar licença para que haja uma ação humana dentro daquilo que ele escolhe fazer. E dentro de um determinado limite, você pode dizer que essa foi uma vontade permissiva de Deus. Por outro lado, quando extrapola o limite e entra aí numa conduta pecaminosa, uma conduta avessa, a gente não pode dizer que isso é uma vontade permissiva de Deus, a gente tem que dizer que isso é pecado mesmo. Spurgeon escreveu: Deus é bom demais para ser cruel, e Ele é demasiadamente sábio para estar enganado, e quando nós não podemos ver a sua mão, nós podemos confiar em seu coração. Então, uma coisa que a gente precisa continuar afirmando é que Deus sabe o que está fazendo, Ele continua no controle de todas as coisas. Isso é uma grande verdade espiritual. O entendimento correto da vontade permissiva de Deus vai nos dar então essa capacidade de agirmos na direção do Senhor, buscando a sua face, ainda que às vezes a gente tome alguma atitude que deveria ter pensado um pouco mais, que deveria ter tido um pouco mais de cuidado, mas porque Deus, Ele nos dá esse direito de fazer as nossas escolhas, a gente precisa ter esta questão da responsabilidade pessoal muito clara diante de nós. A vontade de Deus é soberana, mas ela não anula a responsabilidade pessoal. Então, com isso,
Em toda e qualquer situação, o que a gente tem é essa necessidade suprema de conhecer a vontade de Deus. E as Escrituras é que vão nos permitir nos aprofundar no entendimento desta questão. Então fiquemos aí com essa lição preciosa, buscando ensinamento da parte de Deus para o nosso coração e prosseguindo na graça e no conhecimento de Deus até o dia do Senhor. Um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Paz do Senhor a todos. Neste trimestre nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Com relação aos atributos de Deus, o que são os atributos de Deus? São qualidades, características atribuídas à natureza, à essência, ao ser de Deus. Qual a importância de nós estudarmos sobre os atributos de Deus? É porque eles nos ajudam a entender, a compreender quem é verdadeiramente o Deus que nós servimos. Então, Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, parte A, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No tópico 2 dessa lição, nós estamos estudando sobre um dos atributos de Deus, que é com relação à imutabilidade de Deus. Mas o que é a imutabilidade de Deus? No tópico 2.0, diz assim, qualidade, estado ou condição do que é imutável, estabilidade, inalterabilidade, invariabilidade. A imutabilidade de Deus é sua constância, ou fato dele ser sempre o mesmo. Deus permanece o mesmo para todo sempre. Amém. O que significa dizer que Deus é imutável? Significa dizer que ele perpetuamente permanece o mesmo. Dizer que Deus é imutável é dizer que Deus não muda. Independente do tempo, Deus ele sempre permanece o mesmo. Por isso que nas Escrituras ele é comparado como uma rocha. Salmo 18, versículo 2 diz assim, o Senhor é a minha rocha. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 4, diz que ele é a rocha. Por que ele é a rocha? Porque a rocha nos dá a entender ou nos dá uma ideia de algo que não muda, de algo que é inalterável, inamovível, de algo estável, ou seja, de algo firme, de algo sólido. Então, por ele ser uma rocha, por ele ser um Deus imutável, veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 23, no versículo de número 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E no versículo anterior diz assim, tu conservarás em paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Então, para o cristão, saber que Deus é imutável é motivo de confiança, é motivo de tranquilidade, é motivo de segurança. Por quê? Nós sabemos que a nossa confiança está depositada em um Deus que não muda, em um Deus que permanece para sempre. E isto nos dá segurança, isso nos dá confiança de sabermos que podemos confiar no Senhor, porque jamais Ele mudará. No tópico 2.1, o título diz assim, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o que sempre foi e será. Partindo do princípio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem essa prerrogativa, como Deus, a lógica diz que o seu Pai também o terá. Hebreus 13:8.
Significa que Deus não muda jamais. Tanto o seu ser, quanto as suas perfeições, né, independente do tempo, não sofrem qualquer tipo de alteração. Ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são eternos. Em Deus não há mudança nem sombra de variação, diz Tiago. Ele é fiel e leal às suas promessas, decretos e alianças. Aí o comentarista diz assim, olha, as pessoas mudam, as igrejas mudam, o mundo muda, os governantes mudam, as doutrinas dos homens mudam, mas Deus permanece o mesmo. Mateus capítulo 24, 35 diz, passaram o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Esse título, né, Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente, é uma citação de Hebreus capítulo 13, versículo 8, né, onde está escrito assim, olha, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aqui neste versículo, a gente vê claramente, né, a imutabilidade de Deus, ou seja, um Deus imutável. O que esse versículo nos faz entender? Tudo que Deus é hoje, Ele sempre foi, e tudo que sempre foi e é, Ele sempre será. Vou repetir. Tudo que Deus é hoje, Ele sempre foi, e tudo que sempre foi, é e sempre será eternamente. E isso é bíblico. Apocalipse no capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ou seja, Deus, Ele não evolui, Ele não cresce, Ele não melhora. Pelo contrário, Ele nunca difere de si mesmo. Ele continua sendo sempre e para todo sempre o mesmo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 48, no versículo 12, diz assim, olha, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, quem chamei, eu, o Senhor, sou o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim, olha, porque eu, Senhor, não mudo. Então, ou seja, é impossível Deus mudar. Pois se mudasse, né, seja tanto para melhor ou para pior, Ele deixaria de ser Deus. Muitas vezes a gente pensa erroneamente, né, que o Deus do Antigo Testamento, né, é diferente do Deus dos dias de hoje, né, o Deus do Novo Testamento. Que o Deus da lei é diferente do Deus da graça, né? O tempo da lei, aquele Deus punitivo, um Deus vingativo, é diferente de hoje de um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Pelo contrário, o tempo não é capaz de mudar. O tempo não é capaz de influenciar ou alterar a forma do ser, do agir ou do pensar de Deus. Então, ou seja, o mesmo Deus que era no Antigo Testamento, Ele é o mesmo Deus de hoje. Deus, Ele não muda. Mateus 24, 35 diz, né? Pode passar o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Agora, este atributo distingue Deus de todas as criaturas, inclusive do homem. Olha o que diz Salmo 102, versículo 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ele vem falando da criação de Deus. E aí ele diz assim, olha, toda a criação de Deus, eles perecerão, mas tu, Senhor, permanecerás o mesmo. Todos eles se envelhecerão, como um vestido, como uma roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém,
tu és os mesmos, e os teus anos nunca terão fim. O que o salmista está querendo dizer assim, olha? Que as obras de Deus, a criação de Deus, elas mudam, tudo passa, tudo vai perecer. A roupa, ela muda, ela perece, ela envelhece. Mas ele quer dizer, quando ele se trata em relação a Deus, ele diz, olha, mas Deus, ele não muda. No livro de Daniel, no capítulo 5, no versículo de número 13, né, aquela história quando Daniel é introduzido à presença do rei Belsazar, por causa daquela mão misteriosa, né, que escrevia na parede, os astrólogos, né, os magos não entendiam, né, o que estava escrito, e eles chamam a Daniel. Quando Daniel chega na presença do rei, diz assim o versículo de número 13, falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel? Ou seja, és tu aquele mesmo Daniel da época dos filhos de Judá, que o rei meu pai trouxe lá de Judá, negativo de Judá? Por que o rei Belsazar faz essa pergunta a Daniel? Porque mudar, ou a mutabilidade, é um atributo inerente ao homem. Enquanto o atributo de Deus é ser um ser imutável, ou seja, um ser que não muda, o atributo do homem já é completamente o oposto. É um ser mutável, ou seja, um ser que está passível de passar por mudanças. Por isso que a nossa confiança, por isso que nós temos essa segurança de crermos, de confiarmos no Deus que nós servimos, por ser um Deus imutável, porque aquilo que Deus fala, ele não muda. Diferente do homem que muda. O homem fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra. Por isso que em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, o profeta vai dizer assim, olha, maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Porque o homem, ele está suscetível, né? Por isso que com o homem nós temos decepções, porque ele promete uma coisa ou fala uma coisa, amanhã é outra completamente diferente. Mas com Deus não é assim. O que Deus falou, o que Deus prometeu, ele jamais muda. Por quê? Porque Deus, ele é um ser imutável. Enfim, esse é um atributo que é exclusivamente de Deus. Porque ele é o único que é imutável. Por isso que lá em Êxodo, né, no capítulo 3, quando Moisés indaga o Senhor, mas o que eu vou falar aos filhos de Israel quando eles me perguntarem sobre o Senhor? Qual é o nome do Senhor? Aí o Senhor disse assim a Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. No tópico 2.2, diz assim, olha, a perfeição de Deus não requer mudanças no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. O comentarista diz assim, olha, uma das seguranças que o cristão tem é justamente a confiança nas suas promessas. Porque se ele prometeu, ele não retira a sua palavra. E isto o coloca superior aos homens que são mutáveis e volúveis nos tratos e promessas feitas. Deus não muda e nunca mudou. Salmo 33, no versículo 11, diz assim, olha, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração estende-se de geração em geração. Hebreus capítulo 1, versículo 12 diz assim, olha, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu, Senhor, és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, encontramos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A expressa vontade de Deus revela a soberania dos seus planos em totalidade, onde jamais há uma possibilidade de interferência, seja humana ou não. Deus não admite que ninguém ouse mudar os seus
seus projetos. Então, nesse tópico 2.2, nós veremos que Deus é imutável no seu ser, é imutável nos seus propósitos e imutável nas suas promessas. O que quer dizer Deus imutável no seu ser? É que o ser de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus não se altera, não passa por variação, não passa por mudança, ou seja, a essência de Deus, independente da circunstância, independente do tempo, permanece intacta, permanece inalterável, permanece a mesma. Por que Deus é imutável na sua essência? Porque Ele é um Deus perfeito. E a sua perfeição elimina qualquer possibilidade em sua essência ou em seu caráter de mudança. Por que Deus é imutável na sua essência, no seu caráter, no seu ser? Porque a sua essência, a sua natureza, o seu ser, como diz o comentarista, são infinitos, são eternos. Portanto, não estão sujeitos a qualquer tipo de mudança. Por isso que Tiago considera ele como o Pai das luzes. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O que Tiago está querendo dizer aqui? Que Deus é a própria luz. E como Ele é a própria luz, nele não há sombra de variação. Nele não há mudança no seu ser, não há mudança na sua essência, não há mudança no seu caráter. Por isso que Deus sempre será Deus. Deus é imutável nos seus propósitos. Isaías 46, versículos 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, olha só, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu o formei, e também o farei. O profeta aqui nos mostra que não há ninguém semelhante a Deus. Os seus propósitos são eternos. Os seus propósitos independentes de quaisquer circunstância, independente do tempo, eles serão executados. Por quê? Porque Deus, ele é imutável em seus propósitos. Deus também é imutável em suas promessas, né? Diferentemente do homem que promete ao seu semelhante e não cumpre, promete pagar e muitas vezes, né, pela falta de dinheiro ou muitas das vezes, né, por alguma adversidade, acaba não cumprindo com a sua promessa. Quantas vezes, né, o homem não é fiel, ele não cumpre com a sua palavra, ele promete diante do altar ser fiel ao seu cônjuge, né, até o fim, né, seja na doença ou na adversidade, e o tempo passa e ele não cumpre com a sua promessa. Quantas das vezes o crente, ele não cumpre com a sua promessa no tanque batismal, né? Ele diz, olha, serei fiel a Deus, serei fiel ao meu pastor, serei fiel à igreja, e o tempo passa e ele acaba não cumprindo com essa promessa, mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente, sabe por quê? Porque
aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Nada impede ou nada muda a maneira a qual Deus há de cumprir com a sua promessa na nossa vida. Por quê? Porque fiel é aquele que o prometeu. Em 1 Reis capítulo 8, no versículo de número 56, diz assim, olha, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Então, aqui nós vemos, que aquilo que Deus havia prometido, a promessa que havia sobre a nação de Israel, Deus fez questão de cumprir, mostrando que ele vela para cumprir com a sua palavra. Então, fiquei pensando comigo, por que todo cristão tem certeza? Por que todo cristão tem convicção que Jesus voltará um dia para buscar o seu povo? É porque ele sabe que há uma promessa. E como ele sabe que há uma promessa, a imutabilidade de Deus nos dá a segurança, nos dá a confiança de entendermos e esperarmos que aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. João capítulo 14, versículo 1 até 3 diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou-vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Tá vendo? Há uma promessa, e ele disse, olha, virei outra vez. Então se ele prometeu, ele virá. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, nós, para que possamos verdadeiramente permanecer firmes, que aquele que nos prometeu, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. No 2.3 diz assim, olha, Deus não mente e nem se arrepende. Em Números 23, no versículo 19, diz assim, olha, encontramos essa beleza de afirmação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus nunca falha, nunca hesita e nunca erra, porque ele permanece inalterado para sempre, por causa da sua própria natureza. Deus não planeja o mal. Deus não precisa se arrepender no sentido de voltar atrás em uma coisa realizada ou planejada de forma errada. Então, o que o comentarista quer dizer aqui? Duas citações para nós aqui. Deus não mente e não se arrepende. O que quer dizer Deus não mente? Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Isto quer dizer, primeiro, que Deus não diz mentira. Por quê? Porque a mentira, ela provém do diabo. João capítulo 8, versículo 44 diz assim, olha, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala-lhe do que é próprio. Tá vendo? Ele fala daquilo que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que Deus não mente? Porque ele só fala a verdade. E com ele está sempre a verdade. Até porque ele é a própria verdade. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz assim, olha, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo
e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos firmados na verdade, nós estamos firmados naquilo que é verdadeiro, isto é, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João capítulo 14, versículo 6, também nos dá a entender isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a própria verdade. Deus também, ele não é filho do homem para que se arrependa. Por mais que nas escrituras existem alguns textos que parecem afirmar que Deus se arrepende, igual Gênesis capítulo 6, versículo 6, Êxodo 32, versículo 12, 1 Samuel 15, 11 e 35, 2 Samuel 24, 16, Jeremias 18, 7 e 8, Jonas 3 e 10, mas a verdade é que Deus não se arrepende. Por mais que esses textos parece que dá a entender que Deus se arrepende, pelo contrário, Deus ele não se arrepende. Por quê? Primeiro, ele é onisciente. Ele é um Deus que nada pega ele de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Pode pegar de surpresa a nós, mas a Deus nada pega ele de surpresa. Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento, tanto do antes quanto do depois. Então, isso nos mostra claramente na qual ele não se arrepende. Não há motivo dele se arrepender, porque ele não é pego de surpresa. Segundo, se Deus se arrependesse, ele não seria Deus. Por quê? Porque um dos significados de arrependimento é mudança de atitude. Olha só, um dos significados de arrependimento é mudança de atitude, mudança de plano, mudança de ideia. Então, ou seja, Deus não precisa se arrepender no sentido de mudar alguma coisa. Se nada pega ele de surpresa, se ele é perfeito, se ele sabe do antes e do depois, então não há motivo de Deus se arrepender. Arrependimento é para nós, Isso cabe ao homem, mas Deus não. Deus, ele não se arrepende, porque ele é perfeito em todas as suas ações. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. A paz do Senhor para todos os irmãos. Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos nesse dia tão abençoado para dar sequência à nossa lição número 11, que fala sobre a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Já ouvimos sobre a soberania de Deus, sobre a imutabilidade, e agora estaremos falando com os irmãos aqui, compartilhando a respeito da eternidade de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada professor, pela sua vida, você que está acompanhando conosco. É um privilégio, é uma honra para nós, a AD Brasil JF, Assembleia de Deus de Juiz de Fora, ter você como participante da nossa escola bíblica dominical. Deus seja louvado pela sua vida, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um dos irmãos. Minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, aprendendo e transmitindo aos irmãos aquilo que nós temos recebido do Senhor. O tópico 3 fala sobre a eternidade de Deus. Característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim. Duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Bem, nós sempre falamos que tudo na vida tem começo, meio e fim. E essa é uma regra básica do homem,
em todas as coisas na nossa existência. Mas para Deus, essa regra não tem validade, ela não se aplica ao Senhor, porque Ele existe desde antes da existência de todas as coisas. Nada foi criado sem Ele, nada foi criado por Ele. Deus é eterno e Ele existe desde a eternidade. Quando nós pensamos de uma forma bem simples, nós falamos de eternidade olhando para o futuro, mas também precisamos de ter um olhar da eternidade, daquilo que já aconteceu, e não dá para nós compreendermos eternidade para o futuro sem olhar a eternidade para tudo que já aconteceu, o que já era. Deus existe, segundo a própria palavra de Deus, diz que Ele é de eternidade a eternidade. Então quer dizer que olhando para trás, Deus, olhando para frente, Deus, olhando para hoje, Deus. Ele existe, Ele fez todas as coisas, Ele formou tudo e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. No tópico 3.1, está escrito assim: Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Quer dizer que Deus é infindável no seu tempo. Jó 36, 26 diz: Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Em Gênesis 21, 33, está escrito que Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. A Bíblia está repleta de declarações do Deus eterno. O apóstolo Paulo disse essa frase: segundo o mandamento do Deus eterno, Romanos 16, 26. Salmo 90, 1 e 2, Ele é de eternidade a eternidade. Se eu te pedisse para explicar sobre a eternidade, como que você explicaria sobre a eternidade? O que você falaria para alguém entender a respeito da eternidade? Pense na complexidade, na incapacidade humana até de expressar e fazer alguém entender a respeito da eternidade. Então, Deus já está na eternidade, tanto falando de futuro quanto do passado. Deus já estava na eternidade. Tudo que você pensar de passado, tudo, o mais extremo que você pensar de passado, Deus já estava lá. O mais extremo que você pensar de futuro, milhões e bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, Deus já está lá. Então, a mente humana, naturalmente, tem até dificuldade de compreender e explicar a eternidade, né? Senhor, Salmo 90, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Interessante que às vezes o homem se sente tão poderoso quando ele faz alguma descoberta, alguma coisa incrível aos olhos humanos, o homem se sente tão engrandecido, mas aqui o salmista, no Salmo 90, número 3 diz: Tu reduzes o homem à destruição, quer dizer, nada, nós somos insignificantes perante o poder, a soberania, a imutabilidade, a imortalidade
e um Deus infindável. Glória a Deus, porque nós o servimos e durante toda a nossa existência aqui na terra, nós escolhemos o Senhor ensaiando para a eternidade. Veja bem, ninguém coerentemente pode dizer que quer morar com o Senhor Jesus na eternidade se não aceitá-lo aqui nesta vida. Se imagina se uma pessoa que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, ele não quer Jesus, não quer compromisso com o Senhor aqui, como ele vai querer estar com Jesus eternamente? Se nessa vida que é um vapor, a pessoa não entrega sua vida para Jesus, será que verdadeiramente ele deseja estar com ele na eternidade? Se pensarmos de forma clara e coerente, quem quer Jesus na eternidade, toma essa decisão agora. Até porque costumo dizer, e é uma realidade, se a nossa alma não morre, a eternidade já começou para nós. A eternidade não começa quando nós morremos e terminamos essa vida. A eternidade já começou. Nós estamos apenas tendo a oportunidade de, enquanto temos vida, escolher qual é o futuro da nossa eternidade. Com Deus, reinando com Jesus Cristo e a sua glória, adorando e exaltando o seu santo nome eternamente, ou aqueles que não têm Jesus, que não aceitam Jesus e vão ter a condenação eterna, aqueles que serão lançados no lago de fogo com o diabo, os seus anjos, o inferno. Então, a eternidade, ela tem duas possibilidades. Uma com Deus eternamente e outra sem Deus eternamente. E a escolha da eternidade, ela é feita enquanto estamos com vida, enquanto temos vida e consciência. Faça a melhor escolha que alguém pode fazer. Quer ter Cristo como Senhor da sua vida e morar com Ele eternamente? Escolha-o hoje. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida hoje. Deus quer ser o Senhor da sua vida hoje. Lembre-se, a eternidade já começou. Glória a Deus, porque entendemos isso e fizemos uma melhor escolha, a escolha de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Glória a Deus. O Deus eterno sempre existiu, ele não foi criado por ninguém, ele não tem começo nem fim. O seu nome é Senhor e permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Salmo 135. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Salmo 145. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono de geração em geração. Olha bem, nada pode se comparar ao nosso Deus. Nada pode se comparar à soberania, à imutabilidade e à imortalidade de Deus. Interessante que dentro desses atributos de Deus, Ele quer conceder a nós esses privilégios de estarmos com Ele, que é soberano na eternidade, e Ele compartilhará conosco a sua soberania de estarmos com Ele, onde o inimigo nunca mais, a morte nunca mais, a dor nunca mais, as provações nunca mais, a tristeza nunca mais, tudo da glória de Deus soberano em nós, com Ele na eternidade. Deus tem o prazer que o homem
viva a vida eterna com Ele, porque Ele vai revelar e mostrar a sua glória a nós, e face a face o veremos. Também Ele concede a nós o direito da imortalidade. Quando nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a vida eterna. Deus também quer compartilhar conosco a sua eternidade para estarmos ao lado dele. Então, nos atributos de Deus, ele concede um pouco da sua glória para nós. É por isso que a Bíblia diz que o que Deus tem para nós é tamanho, é tremendo, é de tal forma que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, que a mente do homem não cabe. É aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, para os seus salvos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. O Salmo 40, ele diz o seguinte: eis que o Senhor Jeová virá como um braço forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Agora olha a pergunta que Isaías faz: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e que mostrasse as veredas do juízo, que ensinasse sabedoria e que lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como coisa pequeníssima. Imagine, lança por aí as ilhas como coisa pequeníssima, insignificante. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus soberano que servimos, que adoramos e que queremos estar com Ele na eternidade. Glória a Deus, porque Deus nos amou. Dê glória a Deus, porque Ele te amou. Dê glória a Deus, porque Ele não muda, Ele é fiel, Ele permanece para sempre. E a sua eternidade, Ele quer para a sua eternidade, Ele quer nos levar. Glória a Deus, porque vivemos debaixo de uma promessa. E um dia, se não partirmos desta vida, Jesus Cristo arrebatará a sua igreja e nós estaremos com Ele. Glória a Deus na eternidade. Aleluia. O Deus imortal. Aleluia. A palavra de Deus, em 1 Timóteo 1,17, diz que Deus é imortal, Ele jamais morrerá. O dicionário grego de Strong, imortal, não decadente, em essência ou em continuidade, incorruptível. O apóstolo também usou esta expressão em Romanos. Paulo, escrevendo também a Timóteo, diz: aquele que tem, ele só, olha bem, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Olha bem, para você ter uma ideia,
se você olhar continuamente para o Sol, olha a distância que o Sol está da Terra. Mas se você olhar continuamente para o Sol, sem proteção, você perde a sua visão. A retina, lá no profundo dos seus olhos, ela é queimada. E se uma pessoa ficar olhando continuamente para o Sol, ele perde a sua visão. Imagine alguém ver a glória de Deus. Imagine a luz que resplandece dele. É por isso que ele diz que aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempiterno. Êxodo 33, 20. Moisés roga que Deus lhe mostre a sua glória. Êxodo 33, do 18 em diante. Quando Moisés pede a Deus que mostre a sua glória, o amor de Deus não permitiu que ele mostrasse a sua glória para Moisés, porque Moisés morreria, não suportaria. Aí ele diz: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus fala com Moisés e ele apenas cobrindo o rosto de Moisés passa por uma fenda para Moisés ter um pouquinho da noção do entendimento de que é a glória de Deus. Mas um dia nós o veremos face a face e conheceremos a glória de Deus juntamente com ele ali no céu. É importante nós entendermos que dentro da eternidade de Deus, da imortalidade de Deus, da soberania de Deus, da imutabilidade de Deus, eu coloquei aqui, quando parece que as coisas estão dando errado e Deus não está agindo, isso é um erro na compreensão das pessoas que não são capazes de entender o propósito de Deus, o que Deus está fazendo. Deus está sempre em ação, continuamente em ação. Ele é soberano em tudo. Em tempos de pandemia, Deus está agindo. Quando a terra está em paz, Deus está agindo. Quando não tem peste na terra, Deus está agindo. Mas quando vem as calamidades, Deus continua agindo. O que nós precisamos de procurar é entender o propósito de Deus, saber que Ele é soberano, que governa sobre todas as coisas e sobre tudo. Ele tem o poder, Ele é poder. Deus é luz, Deus é amor. O que nós precisamos de fazer é procurar entender qual é a vontade de Deus para nós nesse tempo. Você sabe exatamente o que Deus quer de você nesse tempo? O que você está passando nesse momento? O que você está vivendo nesse momento? Qual a sua condição de vida nesse momento? Qual o propósito de Deus para tudo que você está vivendo? Tenha certeza absoluta que Deus tem um propósito magnífico, maravilhoso e soberano para a sua vida. É por isso que o salmista, ele recomenda com muita tranquilidade e com muita convicção: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Por que é importante entregar a vida para o Senhor e confiar nele? Porque quando nós assim fazemos, nós não temos medo do futuro,
Não tenha medo do futuro. A sua vida pertence a Deus. Deus já está lá no futuro te aguardando. O mesmo Deus que te protegeu, que te resgatou no passado, é o mesmo Deus que está te sustentando hoje e já está lá no futuro te aguardando para entregar as ricas bênçãos que Ele tem prometido a você. Glória a Deus por isso. Na revista do professor, diz assim: a vida de Deus não é derivada, mas original nele, sendo eterna e indestrutível. Ele é a origem de todas as coisas, inclusive a vida, porque Ele é a fonte da vida, a vida está nele. Nós temos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2, ele diz o seguinte, que o Senhor, a oração de Ana, diz que o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha bem, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Parece estranho, né? Quando nós lemos, era muito mais fácil, talvez, para o homem entender. Deus é o que dá a vida e tira a vida. Mas a palavra de Deus, que é inerrante, imutável, infalível, diz que o Senhor é o que tira a vida e a dá. Na verdade, que se Deus nem der a vida, nem precisa de tirar, porque é Ele que faz, é Ele que traz o homem à existência. Então, quando Deus ele decide dar a vida a alguém, quando Deus decide formar alguém, mesmo quando algumas pessoas não conseguem compreender qual é o real motivo da sua existência, por que Deus me trouxe ao mundo. Quantas vezes nós ouvimos pessoas fazendo esse questionamento e às vezes até fico perplexo em ouvir pessoas idosas, já ouvi pessoas de mais de 70 anos, 75 anos, questionando, eu não sei por que eu vim ao mundo. Deus te deu a vida com um propósito muito especial. Se você não consegue compreender totalmente os propósitos de Deus, pergunte para Ele, diga para Ele, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e pode confiar nele. Não tenha medo, nem do presente e nem do futuro próximo ou do futuro distante. Seja o futuro próximo ou o futuro distante, não há que se temer, porque Deus já está aguardando você lá no futuro. Glória a Deus. Se Deus não nos der a vida, ninguém consegue conceber a vida. Às vezes o homem usa artifícios de inseminação artificial, fertilização in vitro, tanto. Mas até esses processos, se Deus não permitir, eles mesmo que cientificamente ou laboratorialmente bem planejados e perfeitos, eles não conseguem chegar ao final. Deus é o dono da vida, é Ele que tira, é Ele que dá, é Ele que faz descer a sepultura, é Ele que faz tornar a subir dela. Como é bom servir a um Deus soberano, um Deus que tem poder, um Deus que é eterno, um Deus que não muda. Glória a Deus, agradeça ao Senhor, porque você vive esse privilégio de ser um servo de Deus, de conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua alma. No tópico 3.3, já caminhando para o fechamento, ele fala da infinitude de Deus. A definição de infinitude, qualidade característica que é infinito, que não tem fim, não tem limites, grande quantidade ou extensão,
O rei Salomão reconheceu a infinitude de Deus quando disse: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis 8, 27. Paulo, também reconhecendo a infinitude de Deus, disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, olha bem, a respiração e todas as coisas. Para os irmãos terem uma ideia, quantas vezes as pessoas servindo ao diabo, eles tomam o seu gole de cachaça, de bebida alcoólica, e ele pega e joga o resto, dizendo que é para o santo, que é para o diabo. Quantas vezes o diabo, ele quer ver a morte da pessoa. Quantas vezes pessoas determinadas por rituais macabros e malignos assassinam, matam e querem comer a carne, até beber o sangue daquelas pessoas que eles sacrificam. O nosso Deus, ele não pode ser alimentado por ninguém, ele não pode ser nutrido por ninguém, ele não pode ser aperfeiçoado por ninguém, ele não pode sofrer nenhuma interferência na sua divindade, na sua existência por ninguém, porque ele é soberano, ele é poderoso, ele é imutável, ele é infalível. Imagine, muitas pessoas adoram imagens, uma imagem que pode ser mudada de um lugar para outro. Quanto mais alguém pode imaginar que uma imagem possa lhe proteger, Deus, ele habita nos céus. Ele é soberano, ele é Senhor dos senhores, mas ele quer fazer do seu coração a sua habitação e a sua morada. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Entregue teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo mais ele fará. Entregando sua vida para Deus, o seu coração para Deus, você não precisa de temer o futuro. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus te possa prosperar em todas as coisas. Glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, aprendendo da palavra de Deus. Daqui a pouco, às 18 horas, estaremos transmitindo o nosso culto online. Quero também lembrar os irmãos que na próxima sexta-feira, dia 18, nós teremos todos os trabalhos da semana, mas nós faremos um culto especial, uma programação especial do culto de louvores antigos na sexta-feira, comemorando os 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Fique ligado conosco, compartilhe, divulgue o nosso culto de louvores antigos, comemorativo dos 110 anos da Assembleia de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Excelente almoço, excelente domingo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos.